Segundo o Fox News, o presidente Donald Trump afirmou em entrevista à Reuters na quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, que a Ucrânia, e não a Rússia, está impedindo um possível acordo de paz para encerrar a guerra que já dura quase 4 anos, desde a invasão russa em larga escala em 2022. Trump declarou que o presidente russo Vladimir Putin está pronto para finalizar o conflito, enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky demonstra relutância em fechar um acordo. Durante a entrevista no Salão Oval, Trump afirmou acreditar que Putin está pronto para fazer um acordo, mas que a Ucrânia está menos preparada para fazer um acordo. Quando questionado sobre por que a intervenção americana não havia encerrado a guerra, o presidente respondeu simplesmente: Zelensky. Trump recusou-se a detalhar suas razões, dizendo apenas que acredita que o líder ucraniano está tendo dificuldade em chegar lá, referindo-se a um acordo de paz. Apesar disso, Trump manifestou disposição para se encontrar com Zelensky no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. As declarações de Trump contrastam fortemente com a posição de líderes europeus como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que em 11 de janeiro afirmou que o ônus está sobre a Rússia, para mostrar que está interessada na paz. As tensões entre Trump e Zelensky não são recentes, tendo os dois protagonizado trocas acaloradas em encontros anteriores no Salão Oval em fevereiro de 2025. Trump também negou ter conhecimento sobre relatos de uma possível viagem a Moscou envolvendo seu genro Jared Kushner e o enviado especial da Casa Branca Steve Witkoff. O ego machuca que Zelensky expressou abertura para trabalhar com americanos no fim da guerra. Em uma entrevista concedida à Reuters no Salão Oval na quarta-feira, 15 de janeiro de 2026, o presidente Donald Trump fez declarações bombásticas que invertem completamente a narrativa predominante sobre as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia. Contrariando anos de cobertura midiática que retrata a Rússia como o único obstáculo à paz, Trump afirmou categoricamente que é a Ucrânia, não a Rússia, que está impedindo um acordo de paz para encerrar o conflito que já dura quase 4 anos desde a invasão em grande escala iniciada em 2022. As declarações do presidente foram diretas e sem rodeios. Quando questionado sobre Vladimir Putin, Trump declarou: "Eu acho que ele está pronto para fazer um acordo. Eu acho que a Ucrânia está menos pronta para fazer um acordo." Mais significativamente, quando perguntado por que a intervenção americana não havia trazido o fim da guerra, Trump respondeu com uma única palavra: Zelensky. O presidente elaborou que acredita que o líder ucraniano está tendo dificuldade em chegar lá, referindo-se a um acordo de paz, embora tenha se recusado a entrar em detalhes específicos sobre os obstáculos. Apesar dessa crítica contundente, Trump sinalizou abertura para a diplomacia, afirmando que estaria disposto a se encontrar com Zelensky no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. Trump também negou conhecimento de reportagens sobre uma possível viagem a Moscou envolvendo seu genro Jared Kushner e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, sugerindo que essas especulações podem ser infundadas ou prematuras. Este posicionamento marca uma ruptura dramática com a postura unânime das lideranças europeias. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou apenas 4 dias antes, em 11 de janeiro, que o ônus estava sobre a Rússia para mostrar que estão interessados em paz. Von der Leyen ainda revelou que a União Europeia estava trabalhando em planos para garantir prosperidade econômica à Ucrânia após o fim da guerra, presumindo implicitamente que a Rússia era o obstáculo principal. As tensões entre Trump e Zelensky não são novidade. O relacionamento entre os dois líderes tem sido marcado por episódios de confronto público, incluindo uma troca acalorada no Salão Oval no final de fevereiro de 2025, quando Trump reagiu fortemente às sugestões de Zelensky de que os Estados Unidos eventualmente sentiriam a ameaça russa, apesar de estar separado por um oceano. Apesar dessas fricções, Zelensky tem demonstrado publicamente disposição para trabalhar com a administração Trump, sinalizando abertura para avançar nas negociações e nos acordos de segurança e economia com os Estados Unidos. O conflito Ucrânia-Rússia já se arrasta por quase 4 anos, desde a invasão em grande escala que começou em 2022. Segundo o secretário-geral da OTAN,
A Rússia está perdendo aproximadamente 25 mil soldados por mês em uma guerra de desgaste brutal que transformou vastas áreas da Ucrânia em zonas de combate devastadas. O conflito consumiu bilhões de dólares americanos em ajuda militar e humanitária, além de ter reconfigurado alianças geopolíticas globais. A Fox News reportou recentemente sobre capacidades militares americanas na região, com Brian Kilmeade documentando helicópteros Black Hawk e drones autônomos na base do exército Clay Kaserne em Wiesbaden, Alemanha, evidenciando a presença militar robusta dos Estados Unidos nas proximidades do teatro de operações. As declarações de Trump representam potencialmente uma mudança tectônica na política externa americana em relação ao conflito. Ao colocar publicamente a responsabilidade pelo impasse nas negociações sobre Zelensky e não sobre Putin, o presidente americano está sinalizando várias coisas simultaneamente: que existe margem para negociação com Moscou, que a paciência americana com a intransigência ucraniana pode estar se esgotando, e que a narrativa simplista de Rússia má, Ucrânia boa, que dominou a cobertura midiática ocidental, pode não refletir a complexidade das negociações nos bastidores. Esta postura também coloca Trump em rota de colisão direta com o establishment de política externa europeu, que tem mantido uma linha inflexível de apoio incondicional à Ucrânia e isolamento máximo da Rússia. A divergência entre a Casa Branca e Bruxelas sobre quem está realmente bloqueando a paz pode ter ramificações profundas para a unidade transatlântica e para o futuro da OTAN. Para os conservadores americanos, especialmente aqueles céticos em relação ao envolvimento indefinido dos Estados Unidos em conflitos estrangeiros onerosos, as declarações de Trump representam uma validação de preocupações de longa data sobre a sabedoria de escrever cheques em branco para Kiev sem uma estratégia clara de saída ou mesmo de vitória. As declarações de Trump criam uma fratura potencialmente significativa na coesão transatlântica que sustentou o apoio à Ucrânia desde fevereiro de 2022. Enquanto von der Leyen e líderes europeus mantêm que a responsabilidade pela paz está com a Rússia, Trump inverte completamente essa narrativa apenas 4 dias depois. Consequências potenciais incluem o enfraquecimento da posição negociadora ucraniana, já que declarações públicas de que Zelensky é o obstáculo podem minar a capacidade da Ucrânia de manter linhas vermelhas nas negociações. Putin pode interpretar isso como validação internacional de que sua postura é razoável, potencialmente incentivando-o a manter ou até endurecer suas demandas. A divisão estratégica entre a OTAN e os Estados Unidos pode forçar europeus a escolher entre solidariedade ucraniana e relacionamento com Washington. Outros aliados podem questionar a confiabilidade dos compromissos de segurança americanos, com implicações para Taiwan, Coreia do Sul e Japão. A declaração pública de Trump altera fundamentalmente a geometria das negociações de paz. A posição ucraniana pode ser comprometida, com Zelensky perdendo a narrativa de que está disposto, mas impedido pela agressão russa. A pressão doméstica crescente nos Estados Unidos para cortar ou condicionar ainda mais a ajuda militar, e Zelensky pode enfrentar dificuldade em justificar para o povo ucraniano continuar lutando se o principal aliado diz que a paz está disponível. Do lado russo, Putin pode agora sentir-se em posição de exigir mais, sabendo que Trump já sinalizou que o problema está do lado ucraniano. A Rússia ganha tempo para consolidar territórios ocupados enquanto a pressão se volta contra Kiev, e Moscou pode apresentar propostas cosmeticamente razoáveis, sabendo que a Ucrânia será culpada por rejeitá-las. A posição europeia também é enfraquecida, pois a União Europeia não tem capacidade militar para substituir o guarda-chuva de segurança americano. Divisões internas entre países como Hungria e Eslováquia versus Polônia e Estados Bálticos podem se aprofundar, criando uma crise de credibilidade da autonomia estratégica europeia. As declarações de Trump refletem e reforçam divisões profundas na política americana. O presidente atende ao cansaço de sua base republicana isolacionista, com guerras eternas e gastos no exterior, com déficits crescentes à pressão política para cortar a ajuda externa. A narrativa América Primeiro é renovada, enquadrando a guerra como problema europeu que os Estados Unidos resolvem, mas outros sabotam. Trump também se posiciona contra o consenso de política externa bipartidário, embora cada vez mais frágil. Os riscos políticos são significativos. Se um acordo resultar em condições vistas como capitulação,
democratas e republicanos hawkish podem culpar Trump. Se a guerra continuar, Trump pode ser visto como ineficaz apesar da retórica grandiosa. O precedente de publicar divergências com aliados pode complicar outras negociações futuras. Do ponto de vista ucraniano, as declarações de Trump ignoram realidades fundamentais. Para a Ucrânia não é apenas uma guerra territorial, mas sobre sobrevivência nacional. Décadas de acordos violados, como o Memorando de Budapeste de 1994 e os Acordos de Minsk de 2014 a 2015, geram desconfiança justificada. A Rússia provavelmente exige reconhecimento de territórios ocupados, limitações à soberania ucraniana e restrições sobre alianças ocidentais, demandas que seriam inaceitáveis para Kiev. Zelensky enfrenta uma população que sacrificou enormemente. Um acordo visto como traição poderia desestabilizá-lo politicamente. A rendição territorial viola princípios de soberania e pode incentivar agressões futuras. Moscou pode interpretar as declarações de Trump como validação e confirmação de que a estratégia de esperar funcionou, sugerindo que o Ocidente está se cansando. Putin pode ver isso como oportunidade de maximizar ganhos e como confirmação de que fissuras na aliança ocidental podem ser exploradas. Domesticamente, Putin pode apresentar isso como reconhecimento internacional da justiça da posição russa. Porém, Moscou também pode estar genuinamente interessada em acordo para consolidar ganhos territoriais permanentemente, remover sanções econômicas devastadoras, evitar prolongamento que poderia eventualmente resultar em derrota e redirecionar recursos para outros objetivos estratégicos. A Europa enfrenta um dilema existencial. Sem os Estados-ex, não pode garantir segurança continental. Diferentemente dos americanos, os europeus vivem com as consequências diretas do conflito. Milhões de ucranianos já estão na Europa. O colapso ucraniano pioraria a situação dos refugiados. A aceitação de conquista pela força ameaça a ordem baseada em regras que protege países menores. Muitos europeus querem restabelecer laços econômicos com a Rússia, mas temem dependência energética renovada. Analistas realistas de relações internacionais podem argumentar que a Ucrânia está historicamente na esfera de influência russa e que tentar mudá-lo provoca conflito inevitável. A Ucrânia é mais vital para a Rússia do que para os Estados-Unidos ou o Ocidente. Nem os Estados nem a Rússia podem impor completamente sua vontade. Um acordo negociado é inevitável. Prolongar a guerra causa mais destruição do que um acordo imperfeito. A Crimeia foi efetivamente aceita desde 2014. Fingir que fronteiras de 1991 serão restauradas pode ser ilusório. Defensores da ordem liberal internacional contra-argumentam que soberania e integridade territorial não podem ser negociáveis. Aceitar agressão incentiva autoritários globalmente, com implicações para situações como China-Taiwan. O povo ucraniano deve decidir seu destino, não grandes potências. O Ocidente encorajou reformas e esperanças democráticas ucranianas. Abandoná-los seria traição. Historicamente, o apaziguamento falha. Confrontar a agressão cedo é menos custoso a longo prazo. O timing das declarações é significativo dado o contexto militar de janeiro de 2026. Após quase 4 anos, ambos os lados estão exaustos, mas nenhum alcançou objetivos máximos. A Rússia controla aproximadamente 18 a 20% da Ucrânia, incluindo Crimeia e partes de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. A Rússia mobilizou uma economia de guerra, enquanto a Ucrânia depende completamente de suprimentos ocidentais. Baixas humanas massivas de ambos os lados criam pressão doméstica para a resolução. Estoques de munição ocidentais estão esgotados e a reposição leva anos. Qualquer acordo de paz enfrentaria questões complexas. As linhas de cessar-fogo precisariam ser definidas. Fronteiras de 1991, status quo atual ou algo intermediário. Garantias de segurança são necessárias para assegurar que o acordo não seja apenas uma pausa para rearmamento. Questões sobre desmilitarização envolvem o balanço entre limitações ao exército ucraniano, uma demanda russa versus a necessidade de defesa ucraniana. A adesão à OTAN envolve o conflito entre renúncia permanente, uma exigência russa, versus o direito soberano de escolher alianças. A reconstrução levanta a questão de quem pagará pelos trilhões em danos, já que reparações russas são politicamente impossíveis para Putin aceitar. Accountability por crimes de guerra deve ser balanceada com o pragmatismo de fazer acordo com acusados.
O status de população deslocada, retorno de refugiados, status de áreas ocupadas e possíveis trocas populacionais forçadas são questões extremamente sensíveis. Um acordo provavelmente incluiria a remoção gradual do regime de sanções, o que beneficiaria a Rússia, empresas europeias e mercados energéticos globais. A reconstrução ucraniana é estimada entre 400 e 1.000 bilhões de dólares. Quem financia determinará a influência futura sobre o país. A normalização de fornecimento russo aliviaria preços energéticos europeus, mas recriaria dependência problemática. A Ucrânia precisa de estabilidade para exportar grãos, crucial para a segurança alimentar global. A incerteza sobre status territorial torna investimento na Ucrânia extremamente arriscado. Os custos de continuação versus acordo precisam ser considerados. Os custos militares americanos somam dezenas de bilhões anuais em ajuda. A continuação significa mais mortes, destruição e deslocamento. Recursos para a Ucrânia não ficam disponíveis para outras prioridades, como competição com a China ou infraestrutura doméstica. Porém, os custos de um mau acordo podem ser mais caros a longo prazo se resultar em instabilidade renovada. As declarações de Trump são uma intervenção poderosa na guerra informacional. Há uma mudança de enquadramento de democracia versus autocracia para pragmatismo versus teimosia. A mídia conservadora como Fox News amplificará essas declarações, enquanto CNN e MSNBC as contestarão, aprofundando a polarização. A máquina de propaganda russa já está usando citações de Trump. As declarações podem minar a moral ucraniana se o principal aliado parece abandoná-los. A opinião pública europeia e americana pode ser influenciada pela nova narrativa. A batalha de percepções sobre quem é razoável e quem é intransigente nas negociações continua a evoluir, com implicações profundas para o suporte político de longo prazo, ao esforço de guerra ucraniano e às políticas de contenção à Rússia. As declarações de Donald Trump representam um momento potencialmente decisivo no conflito entre Ucrânia e Rússia. Ao colocar publicamente a responsabilidade pelo impasse nas negociações sobre Zelensky, Trump não apenas desafia a narrativa predominante no Ocidente, mas também altera fundamentalmente a dinâmica das negociações de paz. As implicações geopolíticas, diplomáticas, militares e econômicas dessa mudança de postura são profundas e de longo alcance, afetando não apenas o futuro da Ucrânia, mas a ordem de segurança europeia, a coesão transatlântica e o precedente para futuros conflitos internacionais. O desenrolar desta situação nas próximas semanas e meses será crucial para determinar se essa mudança de retórica se traduz em mudança de política efetiva e quais serão as consequências para todos os envolvidos.